Então, vamos nós. Como eu disse, né, nós vamos começar o dia de hoje com a palestra dialogando sobre violência contra a mulher na atualidade, com a psicóloga Natália Nobre, que é psicóloga clínica, tem formações em gestalterapia clínica, psicoterapia de casal e sexologia clínica, pós-graduações em saúde da família e comunidade na modalidade de residência, intervenções comunitárias e políticas públicas, sexualidade humana em andamento. Muito bem-vinda, Natália, mais uma vez obrigada por aceitar esse convite. Olá, pessoal, boa noite. De início, agradecer, né, Jamile, pelo convite, pela oportunidade e parabenizar pelo evento, né, assim, uma temática importantíssima, principalmente na atualidade, né, cada vez mais se faz necessário a gente estar dialogando sobre essa questão, né, da violência contra a mulher, considerando toda a situação, né, de pandemia, de aumento dessas violências, de distanciamento social, que todos nós estamos vivenciando, não é isso? E aí eu vou seguindo na apresentação, é assim? Me fala como é. Jamile? Pode seguir, a fala é sua e depois a gente, qualquer Pronto. coisa, a gente te fala sobre o tempo. Mas fica à vontade. Certo. E aí, de início, eu acho importante falar um pouquinho das minhas experiências profissionais para que vocês entendam, né, de onde eu falo, né, de quais os olhares que eu trago para essa nossa conversa aqui, certo? E aí dizer que a minha graduação, né, foi aí em Quixadá, na Unicatólica, em 2012, e aí de lá para cá, né, estive em alguns espaços dentro das políticas públicas, inicialmente no CRAS, passei 8 meses no CRAS, de início no Mulungu, Serra de Baturité, e depois em Morada Nova. E aí, logo em seguida, iniciei a residência multiprofissional em saúde da família e comunidade, onde eu passei 2 anos atuando no NASF, que é a residência, para quem não conhece, a residência multiprofissional. Ela é uma formação em serviço, né? O profissional da saúde, ele vai estar atuando e estudando, né, sobre aquele campo de atuação, que no meu caso era a atenção básica dentro do SUS, junto com a equipe de outras categorias profissionais, e aí nós acompanhávamos, né, famílias que atendiam, que eram daquele território onde a nossa equipe acompanhava, que na época era aqui em Iguatu, Ceará, onde eu estou até hoje, né? Há 6 anos atrás. E aí, depois do NASF, da experiência da residência, ingressei no município como concursada no CAPS Infantil, Infanto Juvenil, né, onde estou há 5 anos, desde 2015. Né, então, eu transitei aí, né, entre o SUAS, a proteção social básica nos CRAS, e a atenção primária na saúde, e agora a atenção especializada em saúde mental, né, com a infância e adolescência. Porém, desde 2015, que eu também atuo no consultório particular, onde eu acompanho também pessoas, públicos diversos, né, adultos, mulheres e homens, adultos, jovens, além de crianças e adolescentes também, mas no consultório o público maior é de jovens e adultos. Então, dessas experiências, né, que eu vou tentar trazer um pouquinho também desse olhar que eu fui construindo sobre essa temática da violência contra a mulher. E aí, de início, falar brevemente sobre os conceitos, né, eu acho que já é de conhecimento da maioria de vocês. Eu vejo que esse evento está acontecendo, já é o segundo evento, né, o segundo Bioexpresso, e muita coisa já foi discutida sobre a violência doméstica e violência contra a mulher.
E aí, lembrar, né, do conceito de violência, que é qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que ele cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, nós vamos ter esse olhar, né, para o âmbito físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial, mas principalmente nos voltar para as questões psicológicas, né, que é o meu campo de atuação. Certo? E aí, enquanto violência psicológica, né, lembrar do que ela pode trazer de danos, né, esse dano emocional. E aí nós costumamos falar que a violência psicológica, ela está atrelada a todos os demais tipos de violência. Então, quando acontece uma violência física, a violência psicológica, ela também está presente. Da mesma forma, quando ocorre uma violência moral, uma violência patrimonial. Então, não tem como nós separarmos, né, mente, corpo, nossas emoções de tudo o que permeia, né, a nossa vida, de tudo que nós vivenciamos. Estou vendo se eu consigo aqui me ajustar, olhando as duas telas. Só um minutinho. E é importante considerar, né, um pouco da história dessa construção da violência contra a mulher. Eu vou trazer um pouco do resgate sobre a civilização mesmo, né? Como é que nós chegamos onde chegamos, né, de estarmos diante de tantos casos de violência contra a mulher, de feminicídios, dessa cultura do patriarcado, né, que ainda é predominante, que é reforçada pelo sistema capitalista, certo? Então, considerar que esse é um problema complexo e antigo, mas é fruto de toda uma construção histórica atrelada às categorias de gênero e suas relações de poder. E aí, pensar na questão da desigualdade de gênero, né, entre o masculino e o feminino, essa visão binária que nós temos, né, que ainda é predominante, que é reforçada e foi construída dentro dessa cultura patriarcal, onde as relações elas são assimétricas, né, onde pressupõe que existe uma sobreposição de poder do sexo masculino sobre o feminino. E aí essas concepções elas foram endossadas e construídas, legitimadas mundialmente por religiões e culturas ao longo de muitos anos. E aí elas vão remontar aos períodos paleolítico e neolítico. E aí eu trago um pouco dessa história, né, a partir de um livro da Regina Navarro, onde ela vai falar sobre a história estou até com ele aqui, A Cama na Varanda, o nome do livro, sobre a história de toda essa questão das relações amorosas, né, das relações entre os homens e mulheres. E aí, no período paleolítico, né, entre 50 e 10 mil anos antes de Cristo, desconhecia-se o vínculo entre o sexo e a procriação. Então, para os homens, eles não tinham essa compreensão de que eles tinham uma participação na fecundação. Eles acreditavam que a fertilidade ela era característica exclusiva das mulheres. E por isso, a mulher ela era tida como uma deusa, né? Ela tinha todo um olhar. A sociedade olhava para a mulher como alguém poderoso, né? Como um ser poderoso e que tinha o poder de governar sobre a vida e sobre a morte. Porém, né, ao contrário do que a gente pode imaginar, né, a partir do nosso olhar atual, dessa ideia de submissão, de controle, né, de um sobre o outro, essa submissão não existia nessa época, não existia a submissão masculina sobre a feminina, né, apesar de a mulher ela ser vista dessa forma. Então, não havia ainda a ideia de casal, cada mulher pertencia a todos os homens e cada homem a todas as mulheres. E outra coisa, né? As crianças, elas tinham vários pais e várias mães e só havia uma linhagem materna.
Então, era uma realidade totalmente diferente da que nós temos hoje, né? Onde nós temos essa forma predominante de relacionamentos monogâmicos, né? Com essa questão da instituição do casamento. E aí nós vamos aqui vendo como é que isso vai evoluindo. Essas descobertas, elas foram sendo construídas a partir da observação, dos estudos, das artes, das religiões. E nessa época do Paleolítico, nas artes existiam muitos vestígios de estatuetas femininas, de pinturas e objetos encontrados em mais de 60 cavernas desse período, e revelavam uma forma de religião em que o feminino ele ocupava um lugar primordial. Então, eles cultuavam uma deusa mãe como uma fonte regeneradora de todas as formas de vida. Essa adoração a Deus intensificou-se por milhares de anos. E aí, na Revolução Neolítica, né, entre 6.500 anos a 5.600 anos antes de Cristo, com o surgimento da agricultura, o homem ele passa a se fixar em uma terra, deixa de ser nômade, né, e aí é onde surgem as primeiras aldeias, e o homem passa a construir sua herança e acumular bens, né, juntos, homens e mulheres, ainda caminhando juntos, mas a partir desse período começa-se a se diferenciar esse poder, né, por conta mais desse lado da força do homem, né, da disposição física. Então, foi um longo período pacífico, as cidades não possuíam defesas, né, não havia essa visão de guerra, de defender patrimônio, porque ainda estava tudo sendo construído, era tudo comunitário. E nas artes foi observada a presença apenas de símbolos de admiração e beleza pelo mistério da vida. E o mistério da vida, né, era sempre atrelado à mulher. Os homens eles não se arriscavam mais, passaram a não se arriscar mais como caçadores e não tinham seus valores viris enaltecidos. Então, não haviam motivos para eles se sentirem superiores às mulheres. Então, acreditava-se que a vida pré-natal das crianças, antes de chegar ao ventre materno, por um sopro, né, essa vida, eles tinham essa compreensão de que a mulher ela recebia um sopro e recebia a capacidade de gerar vida, né, e essa vida ela começava nas águas, nas pedras, nas árvores, na terra-mãe. Então, ela passava da terra-mãe, da mãe natureza, para a mãe humana. E aí, por muitos e muitos anos, né, do Paleolítico até a Idade do Bronze, né, houve esse reinado absoluto da deusa mãe. Tanto que, se formos olhar para as imagens religiosas da época, né, o que é que se tinha enquanto imagem? Era uma mulher dando à luz. Eles costumavam venerar esse tipo de imagem. Né? Eles tinham várias imagens de mulheres, na época do surgimento da deusa Vênus. E já no cristianismo, né, a religião ela tem muito forte a visão do homem, o homem morrendo na cruz, né, Jesus Cristo crucificado. É ele que é exposto, né, em todas as religiões que seguem o cristianismo. E aí, esse paralelo, né, esses dois âmbitos, né, a vida e o amor, a vida e a morte e o medo da morte, né, os dois paralelos que a gente pode fazer dessas culturas, né, dessa cultura anterior do Paleolítico, né, que supervalorizava a mulher e a vida, o amor à vida, a natureza. E com o cristianismo houve o culto ao homem, né, ao Filho de Deus crucificado, e essa visão mais voltada para a morte, para o medo da morte, para a proteção. É estranho falar sozinho, sem ouvir ninguém. Acostumada com outros espaços onde a gente dialoga com outra pessoa, né, nas lives, por exemplo, no Instagram e outras plataformas. A impressão que dá é como se eu estivesse falando sozinha. Até porque eu não estou acompanhando aqui os chats. E Nós estamos aqui e somos 110 com você. Pronto. Deixa eu tentar minimizar aqui.
E aí, continuando, né, sobre essa história. A ausência de imagens de dominação ou guerra refletem uma ordem social em que os homens e mulheres eles trabalhavam juntos, em parceria igualitária em prol de um bem comum. E aí falava-se em uma sociedade matriarcal, né? Foi tentado dar esse nome a essa sociedade da época. Porém, foi visto que isso não faz sentido, porque não havia nenhum indício de que houvesse uma supremacia da mulher, um domínio da mulher, do gênero feminino, da mulher sobre o homem. Né? E isso é mais uma necessidade nossa de denominar, de dar essa ideia, essa visão de domínio de um sexo sobre o outro, de um gênero sobre o outro. Né? Isso não existiu na época. O que eles cultivavam era essa estrutura social igualitária, de colaboração mesmo, de parceria. Havia a supervalorização do que chamamos hoje de trabalho reprodutivo, né? Então, o fato de eles terem a mulher, né, como aquele ser que tinha o poder de dar a vida sozinha, né, que era algo que eles consideravam divino, né, a deusa mãe, a deusa mulher, então eles supervalorizavam. Era outro sistema social, era outra forma de organização, né? Então a reprodução ela era supervalorizada, né? A capacidade de dar a vida aos seres humanos, né? De perpetuar a humanidade. Através da observação da natureza, da reprodução entre as ovelhas, foi que começou-se a associar a procriação humana ao poder do sêmen do macho. Né? Com o pastoril, com a criação das ovelhas, o homem começou a observar que uma ovelha macho, ela tinha essa capacidade de reproduzir, de gerar filhos, né, em diversas fêmeas. E aí foi quando houve a ruptura, uma ruptura que marcou, né, a história da humanidade, onde o homem ele passou a desenvolver um comportamento autoritário, opressor, arrogante, né, tudo isso a partir dessas observações, dessas mudanças com a sociedade agrícola e pastoril. E aí começaram também a ter lutas por conta de terras, né, aconteceram invasões de terras e ondas migratórias de pastores, onde os homens estavam à frente dessas lutas, né? E a importância do poder que toma a vida em vez de dá-la, né? Então, houve uma mudança nessa forma de olhar para quem tem poder, né? Quem tem poder, quem tinha poder não era mais quem dava a vida, quem trazia as pessoas à vida, quem gerava vida, mas sim quem tomava a vida, quem tinha a capacidade e poder de tirar a vida, né? Nessas lutas pelas invasões de terras, de patrimônio, pela aquisição de patrimônios, o aumento das riquezas, da importância do homem diante da mulher, a filiação e a herança passaram a ser masculinas, né? Ele passou a ter esse domínio sobre a herança, e aí foi onde surgiu o patriarcado, com o apoio da religião e da ciência, onde Aristóteles, né, o filósofo, ele traz a ideia de que a mulher ela é um ser imperfeito. Ela tem uma fenda que já nasce com ela e ela é incompleta. Ela é um desvio à norma, um desvio da perfeição. E aí ele vem, através da explicação filosófica, né, que ele construiu, defender essa inferioridade da mulher. Certo? E aí reforçando, né, de forma científica, junto à religião, essa inferioridade do feminino. E aí vem junto, ainda nesse período, a instituição do casamento, né, das relações monogâmicas, o controle da fecundidade da mulher, a divisão sexual das tarefas. E a mulher passa a perder a liberdade sexual que ela tinha. Né? Por quê? Por que foi tomada essa liberdade sexual? Né? Para garantir a fidelidade ao homem, né, que era o detentor das terras, do patrimônio, né, para garantir a legitimidade dos filhos, para quem ele iria deixar a sua herança.
A mulher, ela também passa a ser vista como uma propriedade do homem, assim como as terras, né, e as ovelhas, e todos os bens que ele passou a acumular. O homem, ele mantém essa liberdade sexual, né, e em comparação também à forma como ele via os animais vivendo, né, ali no meio pastoril. E a submissão de ambos os sexos. A Regina Navarro, ela vai trazer a ideia de que tanto o homem como a mulher, eles passam por determinada submissão. Porém, a mulher, ela é submissa a essa ideia de inferioridade e o homem ao status de superioridade, defendendo que esse status de superioridade, ele também tem imbricado uma submissão. Porque em muitos momentos, assumir essa postura de superior também é gerador de sofrimento, de angústia, né? O homem, ele sofre uma certa opressão em ter que assumir sempre essa postura de superior. E aí, nessa época, né, punir severamente ou matar a mulher era considerado simplesmente um exercício de direito. Era nessa época que foi iniciado o culto ao falo, né, onde o reservatório de poder criador, o falo, né, o pênis como algo, um símbolo de poder, né, do homem. Ele é superior porque ele tem o falo, que é algo que a mulher não tem. Ela é incompleta, ela é imperfeita. E aí vem a instituição da família, o Estado e o controle sobre a sociedade. O Estado, ele começou a assumir esse papel de tentar organizar, né, essa sociedade com o surgimento das cidades, das vilas, a civilização em si, né, e o Estado, ele passa a gerir toda essa organização. É daí que é construída essa estrutura de opressão das mulheres, né, a desigualdade entre os sexos que por centenas de anos foi naturalizada. E aí, com isso, surge a necessidade das lutas, do feminismo, né, com o iluminismo e a Revolução Francesa, onde os homens e mulheres, né, a gente vai iniciar essa construção social e cultural, né, onde homens e mulheres possam ter direitos iguais, né, onde surgem várias escritoras e referências, né, feministas de mulheres lutando por essa igualdade de direitos, né, a partir do iluminismo da Revolução Francesa. Aí, em 1949, nós temos a obra da Simone de Beauvoir, né, onde ela traz no segundo sexo, né, que a mulher, ela é uma construção social e cultural, né, que ninguém nasce sendo mulher, essa mulher aí que está dada, né, como inferior, como aquela que sempre assume funções de cuidadora, né, funções no âmbito privado, né, atribuições que não são valorizadas. E que essas diferenças, elas não são naturais, já que elas não são naturais, elas são construídas e elas podem sim ser transformadas. E aí trazer um pouquinho do conceito de fases do ciclo da violência, né, que foi construído pela psicóloga norte-americana Lenore Walker, onde ela identificou que as agressões, elas são cometidas em um contexto onde ocorre um ciclo que é constantemente repetido, né? Eu acredito que vocês já ouviram muito falar sobre esse ciclo, que ele implica 3 fases, né? A primeira fase é onde ocorre o aumento da tensão, a segunda fase, o ato de violência, e a terceira fase, denominada de arrependimento e comportamento carinhoso ou lua de mel. Vou só aumentar aqui.
Então, na primeira fase, nesse primeiro momento, o agressor, ele mostra-se tenso, irritado por coisas insignificantes, chegando a ter acesso de raiva, né? Ele passa a humilhar a vítima, faz ameaças, pode destruir objetos. E aí a mulher, né, ela tem uma atitude de defesa, de tentar acalmar, de tentar... muitas vezes ela assume a culpa por aquela situação, né? Ela passa por sensações de tristeza, de angústia, de medo, ela não entende o que é que está acontecendo ali, né? Ela tenta a todo tempo contornar aquela situação, tenta encontrar explicações para aquilo, assume muitas vezes essa responsabilidade daquela tensão que está sendo vivida ali. Né? E algumas ideias que ela pode ter, né? Que é, ele está apenas em um dia ruim, fui eu que provoquei essa situação, né? Daqui a pouco passa, ou não, isso é algo pontual, isso não vai mais acontecer. Mas aí quando vai para a segunda fase, né, que são os atos de violência mesmo em si, onde ocorre a explosão do agressor, né, o agressor ele pode perder o controle, chegar ao limite e ter atos violentos mesmo, né, de violência física. Toda a tensão acumulada, ela se materializa, né, e aí nas diversas formas de violência, né, verbal, física, psicológica, moral. E aí, mesmo tendo consciência de que o agressor está fora de controle e tem um poder destrutivo grande em relação à vida, o sentimento da mulher, muitas vezes, é de paralisia, de impossibilidade de reação. Ela não consegue reagir. Ela sofre uma tensão psicológica muito forte, né? E aí pode gerar vários sintomas. Insônia, fadiga constante, falta de motivação, medo, sensação de inferioridade, solidão, né, a pena de si mesma, a vergonha, que às vezes ela não compartilha com ninguém que está vivendo, confusão mental, uma série de sintomas que ela pode estar vivenciando após essa fase do ato de violência. E aí, nesse momento, ela pode tomar decisões, mas é mais comum, né, ela acabar passando pela outra fase do ciclo, né, para fechar o ciclo, que é a fase da lua de mel. Mas pode acontecer, né, dela buscar ajuda, dela denunciar. Nessa fase de violência é onde é mais comum acontecer esses pedidos de ajuda, porque é o pico, assim, da violência, né, o pico alto da violência. Ela pode tentar buscar amigos, né, tentar a separação. Muitas vezes é um momento onde o risco de suicídio da mulher também está iminente. Na fase 3, que é a lua de mel, né, ela é caracterizada pelo arrependimento do agressor, que se torna amável, né, e ele tenta reconciliação, ele tenta agradar a mulher de todas as formas, ele promete mudanças, ele faz todo um movimento, né, para que ela acredite numa real mudança, né, ele demonstra remorso, ele assume as responsabilidades, tenta estreitar relações com as pessoas que são próximas à vítima, e aí isso gera uma confusão mental, né? E a vítima, ela mistura os sentimentos dela, anteriormente vividos, com a esperança, né, de resgatar o relacionamento, de que realmente aquela mudança aconteça. E é aí onde facilmente pode ser desenvolvido, né, dentro desse ciclo, a dependência afetiva. Né? E aí, quando essa dependência afetiva, ela é instalada, né, aí fica bem mais complexo, mais difícil dessa mulher, ela está conseguindo se desligar, se desvincular do abusador. Né? E aí, eu vou trazer a fala da Caroline Vieira, que é uma psicóloga de Fortaleza, que escreveu recentemente um livro sobre a disposição para amar. E ela traz um capítulo sobre essa questão da violência contra a mulher, da dependência emocional. E aí ela fala que existem dois tipos de dificuldade para o contato
das pessoas que têm dependência afetiva. A gente chama de bloqueios de contato, que é o quê? A confluência e a projeção. Então, esses dois bloqueios de contato, eles podem acontecer quando existe uma dependência afetiva. O que é essa confluência? A confluência é quando a mulher ela não consegue se diferenciar do homem, do seu parceiro, né? A vida dela e do parceiro dela, do cônjuge, é muito misturada. Ela não consegue identificar o que é dela, o que é do outro, quais são as necessidades dela, os desejos dela e as do outro. E a projeção é quando ela atribui ao outro toda uma idealização sobre a sua felicidade, uma expectativa de que ele vá favorecer, né, o seu bem-estar todo o tempo, a sua realização pessoal. E aí a Beatriz Cardella, que tem um livro também sobre o amor nas relações, ela fala que o casal confluente é muitas vezes confundido com um casal unido e amoroso, porque eles estão sempre ali juntos, né? As pessoas, para a sociedade, eles são um casal unido e amoroso. Porém, na realidade, os parceiros não estabelecem um vínculo de amor, e sim de dependência recíproca. Então, um acaba virando dependente do outro, né? Uma relação até, muitas vezes, simbiótica, né? Não, as coisas não são diferenciadas. Não existe uma identidade de cada um, né? A identidade é uma identidade de casal, eles se tornam um só, é tudo misturado ali. E nas projeções, geralmente ocorre a frustração, porque é uma série de expectativas que são criadas, né? Que são colocadas no parceiro que não são efetivadas. Então, essas projeções, elas revelam-se muitas vezes nas expectativas de um relacionamento afetivo, onde ele possa dar sentido à vida, né, da mulher, trazer a felicidade, a plenitude, o êxtase, a alegria, implicam exigências inconscientes. Né? Essas exigências, essas expectativas, elas não são conscientes. Né, de que o outro ele vai atender a todas as nossas necessidades, né, vai satisfazer todas as necessidades da mulher. É uma série de projeções inconscientes que são atribuídas ao parceiro. E aí a autora Robin Wood tem um livro Mulheres que Amam Demais, que também trata dessas questões da dependência emocional, né? Quando a mulher ela está vivendo um relacionamento abusivo e ela não consegue tomar consciência, né, daquilo que ela está vivendo e se libertar, né, e desenvolver sua autonomia diante daquela relação, criar estratégias para conseguir sair daquele relacionamento. Né? E ela fala que amar demais, né, ela cria esse conceito de amar demais, significa ser obcecada por um homem e chamar essa obsessão de amor, permitindo-lhe controlar suas emoções e grande parte de seus comportamentos, percebendo que isto influi negativamente em sua saúde e em seu bem-estar, e ainda assim se vendo incapaz de desistir. Significa medir o grau de amor pela profundidade do tormento. Então, a mulher, essa mulher que ama demais, né, ela tem a ideia de que o sofrimento, né, esse sofrimento, se manter na relação, mesmo com grande sofrimento, é um sinal de que o amor é enorme. Né? O amor, ele é capaz de tudo, de suportar tudo, que no fim, né, sempre haverá uma mudança, aquela ideia meio que nós construímos ao longo da vida a partir dos contos de fadas, né, de que no fim tudo ficará bem, né, de que sempre vai haver um príncipe encantado, né, que vai salvar a princesa, que vai trazê-la felicidade, que vai levá-la para momentos, né, de extrema satisfação pessoal.
E também, por outro lado, as mulheres elas podem assumir uma postura de salvadoras de homens, né? O que é isso? É quando a mulher ela acredita piamente de que haverá uma mudança, de que ela vai conseguir transformar aquele homem, porque o amor dela vai ser capaz, né, de transformá-lo. Né? Uma ideia bem fantasiosa, bem ilusória, que a gente entende, né, nos estudos da psicologia, nós entendemos que ninguém muda ninguém. As pessoas elas só se transformam se elas passarem por todo um processo de autoconhecimento, de conscientização sobre as suas fragilidades, sobre as dificuldades nas relações, sobre quais são as características que são adoecedoras e que não são, que não devem ser cultivadas, né? E aí, algumas colocações, né, para a gente refletir. Qual a referência de amor que nós temos, né? Porque a Caroline Vieira, ela vai ressaltar que assim como andar, falar, comer, nós também precisamos aprender a amar. E amar precisa ser ensinado, precisa ser construído ao longo da vida. Que a nossa forma de amar tem como referência as nossas relações primárias, as nossas relações familiares, as nossas relações dentro do ambiente escolar, dentro dos primeiros grupos sociais que nós fazemos parte. E aí a pergunta, né? Qual a referência de amor que nós temos, né? Se cada um de nós formos olhar para a nossa história de vida, né? Para as relações das pessoas que são próximas a nós, as relações dos nossos pais, familiares, colegas. Qual é a educação que nós tivemos sobre o que é amor e sobre o que é amar? Né? E muitas vezes o amor familiar, ele vai ser essa referência para a relação conjugal que nós estabelecemos quando adultos. Né? Seja ela qual for, né? Relações heterossexuais, homossexuais, enfim. E aí dentro da clínica nós usamos uma técnica, um instrumental, que é o genograma familiar, certo? Que é um recurso terapêutico utilizado para fazer um certo mapeamento da história familiar daquele paciente, que lembra um pouco aquela ideia da árvore genealógica, só que dentro do genograma familiar, nós vamos trabalhar, fazer levantamento sobre as relações familiares, dos antepassados, né, toda a construção familiar. E aí, assim, é um instrumento riquíssimo, porque dá para perceber, identificar uma série de fatores aí para que a gente possa favorecer também o autoconhecimento do paciente e trabalhando com casais também, para que eles consigam ter uma visão um pouco de fora, né, sair daqueles conflitos, sair do foco do que está acontecendo ali no momento e olhar para o passado, olhar para a sua herança familiar, né, de relações. E nós observamos que muita coisa pode, dos processos atuais, das relações atuais, podem vir de padrões que foram construídos ao longo da história da família. E aí, vamos falar um pouco também sobre outra questão que influencia bastante na permanência das mulheres nas relações abusivas, que é a questão da dependência econômica. Né? Infelizmente, ainda é uma realidade muito presente, né? Nós não temos ainda uma igualdade de papéis sociais, né? Uma igualdade em relação ao trabalho, né? Dos campos de trabalho entre homens e mulheres. Existe uma distribuição desigual, inclusive de salários, né? Homens e mulheres que exercem as mesmas funções, né? Mostrado aí nas pesquisas que muitas vezes eles têm remunerações diferenciadas.
E aí, se nós formos olhar para mulheres que dependem ainda totalmente de homens, né, infelizmente isso é um fator muito limitante, né, que faz muitas vezes com que ela permaneça naquela relação. E aí é importante a gente pensar, né, nas formas de trabalho, nos sistemas produtivos, né, que a gente denomina de trabalho reprodutivo, que é aquele trabalho privado, né, que envolve as funções de cuidar, né, a função materna, por exemplo, né, que não são valorizadas, né, os papéis que são vividos dentro de casa, né, pela mulher, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do esposo, que historicamente eram vividos pelas mulheres, né. E o trabalho produtivo, que era exclusivo dos homens, e ele é atribuído, né, aos ambientes públicos, ambientes externos. Isso vem se transformando, né? Que bom que vem se transformando. Nós, mulheres, cada vez mais estamos abrindo espaços dentro desse sistema produtivo, né? Desse trabalho produtivo em espaços públicos, e aí ocupando também funções dentro da política, né? Dentro de profissões que predominantemente eram masculinas, né? Muita coisa vem se transformando. E, infelizmente, esse trabalho reprodutivo, né, que é o trabalho de gerar vidas, né, antes ela era bem valorizado, mas ele foi perdendo esse valor, né, por conta do sistema econômico, né, à medida que os sistemas econômicos eles foram se modificando, né, quando nós passamos para o sistema capitalista, onde o homem, né, ele tem essa predominância, né, nesses espaços públicos, e a mulher ela foi ficando ali prisioneira do lar, né, assumindo apenas aqueles papéis de cuidado, né, essa também a gente foi verificando essa questão da desvalorização de um sistema de trabalho em detrimento do outro. Enquanto a divisão do trabalho doméstico foi aí vem a Helena Irato, né? Ela vai dizer que enquanto a divisão do trabalho doméstico for assimétrica, a igualdade será uma utopia. Então, é uma luta ainda, né, atual, que esse trabalho doméstico ele seja partilhado, né, que os homens eles estejam mais presentes também nesses trabalhos privados, né, nessas responsabilidades domésticas, para que a mulher ela tenha mais tempo também para se dedicar para os trabalhos da vida pública, né? E ela tenha um pouco mais de igualdade nessa relação e ela consiga ter mais tempo livre para lutar pelos seus sonhos, seus projetos de vida, né? Para além da função de mãe e de esposa, né? E que ela possa também escolher se ela quer ser mãe, né? Se ela quer ser esposa, né? Se ela quer assumir esses papéis tradicionais ou não, né? A sociedade ela ainda tem isso muito forte, essa cobrança, né? Em torno da mulher, né? Quando a mulher ela não tem uma vida matrimonial, né? Quando ela não tem filhos, ela é como se ela perdesse, né, certas referências. E ainda, a gente pode pensar também em diferentes outras formas de violência pelas quais nós somos atingidas, né, nossa sociedade atual, capitalista, né, onde a todo tempo nós somos estimuladas a consumir, né, e aí entram as questões da beleza, né, da estética,
cobrança social por um padrão de beleza, pelo corpo perfeito, ideal, né? E aí uma série de produtos estéticos que são vendidos, que são divulgados, né? Com o foco na mulher, né? A mulher muito o tempo todo sendo bombardeada, né? Pela mídia, pelo comércio. E aí nós vamos falar, né, sobre a questão das lutas feministas, né, trazer um pouco dessa luta. O que é essa luta feminista? Né? Uma luta por igualdade de direitos, é uma luta pelo direito de ser dona do próprio corpo, né, de não aceitar a violência, né, de poder realizar os sonhos, de ter a sua individualidade preservada e poder ter direitos, né, direitos humanos, direitos assim como todos, como os homens, né? Direitos iguais. Ter voz, né, nos diferentes espaços, né? Poder estar onde ela quiser estar, né? Assumir os diferentes papéis sociais possíveis, seja no trabalho, seja na família. E aí a gente está, né, no momento, numa situação de pandemia, né, onde a violência doméstica, ela tem se intensificado, né, por conta de todo esse distanciamento social, né, das mulheres estarem tendo que permanecer nas suas casas, né, muitas vezes na convivência com o agressor, né, por não ter outros espaços onde ela possa ter abrigo. Muitas vezes a comunicação é dificultada, né, com a rede de apoio, e aí tem sido construída algumas estratégias, né? Nos últimos dias eu cheguei a ver uma divulgação sobre as farmácias, né? Que algumas farmácias, inclusive aqui no município, né? Estavam com a campanha falando sobre formas de a mulher sinalizar que está sofrendo violência doméstica, né? Colocando um xizinho vermelho na mão quando for para uma farmácia comprar algo. Então, estratégias que a gente vai precisar construir mesmo para favorecer que essas mulheres tenham voz, que elas consigam denunciar e sair dessa situação de violência, né? E, infelizmente, nós mulheres somos as mais afetadas, né, com essa pandemia, por diversos motivos, né? Tanto pela questão de estar ali na convivência, muitas vezes com o agressor, como pelo fato de termos muitas perdas econômicas, considerando que muitas mulheres elas assumem trabalhos precarizados, né? Então, já não têm seus direitos garantidos, não são trabalhos regulamentados oficialmente, muitas vezes. E, por exemplo, os trabalhos domésticos, né? Os trabalhos autônomos, nem todas elas conseguem regulamentar tudo direitinho, e nesse momento de pandemia, né, tivemos muitas perdas econômicas. E sem falar na questão dos cuidados, né, das responsabilidades que são triplicadas, né, quando a mulher está restrita ao ambiente doméstico, né, aí vem de novo aquelas questões, né, do cuidado com os filhos, que acaba ficando predominantemente na responsabilidade da mulher, cuidado com a casa, de assumir a educação, né, dos filhos por conta dessa escola remota. O que mais? E aí outras questões também que nós temos verificado, né, o aumento de situações de violência envolvendo crianças e adolescentes, essa rotina familiar, né, diante dessas restrições por conta da pandemia, é geradora de muito estresse, muita ansiedade, e aí isso contribui para a ocorrência de muitos conflitos, né? Então, uma família que está ali restrita ao lar, né, sem poder ter espaço, ter outros momentos de lazer, né, ter contato com outras pessoas lá fora,
o estresse e a ansiedade tendem a aumentar, e até mesmo a violência, né, em suas diferentes formas. Quando o organismo, nosso organismo, ele está em uma situação de crise, né, ele tenta a todo custo se reequilibrar. E aí, diante dessas situações, né, de restrição e pressão causadas pela pandemia, os prejuízos emocionais, eles são imensos. Né? Angústia, medo, inquietação, ansiedade, insônia, impulsividade, distúrbios alimentares, uma série de questões podem acontecer em decorrência, né, desse momento de pandemia, de restrições, de distanciamento social. E aí, emoções primárias como a raiva, o medo, a tristeza, né, podem também contribuir para esse aumento da agressividade. Sem falar, né, que nós já estamos já temos na base essa cultura machista, né, que tem a violência como uma das formas, né, de disseminação, de manutenção. Que mais? E aí, se nós formos falar de um padrão de abusador, né, alguns pontos que a gente pode observar nesse abusador, a forma como ele se comporta, né, geralmente é bem sutil, né, um abusador, muitas vezes ele tem determinados cuidados para que ele não seja descoberto facilmente, né, então em público, na frente das pessoas, ele não demonstra, né, a sua agressividade muitas vezes. Então ele acaba tendo alguns cuidados para que aquela violência ela seja restrita ao ambiente doméstico, né? Para que ele consiga perpetuar aquela relação por mais tempo. Né? Então, esse abuso, essa violência, ela pode ser muito sutil e gradual, está imbricado também na questão de um controle, né, que ele tenta exercer em torno dessa mulher, um controle nas relações com quem ela estabelece, nos lugares por onde ela anda, até mesmo nas atividades, no trabalho que ela exerce. Muitas vezes ele pode fazer uso de álcool e outras drogas, né, e usar isso como desculpa para os atos de violência. E a mulher vítima, a vítima, ela costuma ser aquela pessoa muito compreensiva, né, que está sempre ali relevando e absorvendo a responsabilidade sobre os conflitos e que não sempre tem a esperança de que aquela situação ela vai mudar e aquele companheiro ele vai deixar de ser abusador e violento. Ao mesmo tempo, quando ela passa por aquela situação de pico, né, de violência, ela também tem uma série de questões, né, que ela vivencia, né? Tem a insegurança, né, tem o medo de sair daquela relação e enfrentar o novo, né? Os pensamentos sobre o futuro ficam bem confusos, né? Ela não consegue organizar uma visão, planejamentos de futuro. Muitas vezes elas sofrem ameaças, né? Se você denunciar, né, eu vou fazer tal coisa, eu vou lhe matar, eu vou fazer algo contra os filhos, ninguém vai acreditar em você, você não tem credibilidade, enfim, uma série de discursos que muitas vezes são usados para manter a vítima naquela situação. Inclusive, esse controle em relação aos filhos. Muitas vezes o abusador, ele cria uma série de situações para colocar os filhos contra a mulher, para que eles não percebam, né, a realidade dos fatos. O que mais?
geralmente, né, existe um padrão que é estabelecido, um padrão de violência. E muitas vezes essas pessoas que passam por situações de violência, elas também passaram por isso nas suas relações familiares. Então, elas acabam tendo uma certa familiaridade com a dor, com o sofrimento. Elas muitas vezes acreditam que aquilo é o normal, né? Que não há nada de errado naquilo. Minha mãe passava por isso, então por que que... Não, tá tudo certo, daqui a pouco ele muda. Isso é coisa de homem, né? Os homens são assim mesmo. Com o tempo ele vai mudar, né? Ele vai amadurecer, ele vai perceber o erro. E aí elas suportam, muitas vezes, relações bem dolorosas, quando não chegam, né, até mesmo a perder a própria vida. E é importante a gente entender, né, que não é fácil esse processo, um processo de cura, né, de desenvolvimento de autonomia, de empoderamento. A gente fala muito no empoderamento feminino, né, vamos desenvolver empoderamento feminino, mas é algo muito complexo, lento, né, todo um trabalho de autoconhecimento, né, de fortalecimento da autoestima da mulher, de para que ela perceba, né, que ela tem sim direitos, que ela pode ter outra realidade de vida, que ela pode ter apoio, e aí das instituições também, né, para buscar meios de subsistência, apoio familiar e social também é imprescindível, né, para que ela saiba aquela realidade. Mas, então, o reconhecimento do próprio valor, né, a capacidade de se perdoar por algumas situações onde ela se culpa, porque muitas vezes a mulher ela acaba reproduzindo situações de agressão, né, diante de toda aquela confusão mental, ela pode reproduzir, aprender a identificar os seus sentimentos, né, e a reconhecer e valorizar esses sentimentos, porque nós não somos ensinados a isso, a conhecer e a identificar as nossas emoções, definir limites nessas relações, né? Até onde vai o meu direito, a minha liberdade, e a perceber o que é uma relação saudável e o que é uma relação abusiva, né? Conseguir identificar isso, aprender a confiar em si mesmo de novo, aprender a confiar na sua capacidade, na sua potencialidade de seguir a vida, independente de estar com um parceiro ou não, né? De que ela pode ter apoio em outros, a partir de outras pessoas, né? Construir sua rede de apoio social, para além de estar em um relacionamento, que aquele relacionamento ele não está lhe trazendo nenhuma segurança e nenhum benefício, né? Pelo contrário, ele só está sendo gerador de sofrimento. E aí a importância de a gente ter uma rede articulada de serviços de proteção às mulheres, né? Onde ela tem essa segurança de que ela vai realizar uma denúncia, que ela vai ter um suporte, né? Que ela não vai estar correndo risco. Foi verificado, né? Nesse período foi reforçada a importância desses serviços de proteção às mulheres, né? Das delegacias, dos serviços remotos de telefone, né? Dos telefones 180 e 190 que recebem as denúncias. Então, houve um aumento enorme das denúncias nesse período, né, de 30%, 40% em algumas cidades. E a importância de que esses trabalhos eles não aconteçam apenas em períodos pontuais, né? Esses períodos de campanhas, mas que eles sejam realizados ao longo do ano, né? É uma batalha que a gente ainda tem muito a caminhar
E nós precisamos unir forças mesmo, né, nos diferentes setores. Essa temática ela precisa ser discutida nos diferentes espaços, saúde, educação, assistência social, justiça, né, os equipamentos da justiça, as instituições de uma maneira geral, em parceria, para tentar disseminar uma cultura de paz, né? Uma cultura de relações saudáveis, de igualdade de direitos, de respeito, de solidariedade. Né? E eu acho que é isso. Jamile, você está aí? Com certeza, eu e mais 143 com você. Ai, meu Deus. Eu fiz várias É muito anotações aqui, estranho essa experiência de falar sozinha. mas não está, né? Somos muitos. É E muito agradeço estranho. a atenção de Nossa todos Senhora. por deixarem os microfones desligados, porque aí não interfere na sua apresentação e todos conseguem lhe ouvir claramente. E eu Mas, tentando conciliar as telas aqui, eu confesso que se eu estivesse olhando para você, talvez fosse mais tranquilo do que eu estar falando sozinha, olhando para uma tela, sozinha, né? sim. Mas existem formas de layout diferente aí no Meet. Eu não entendi se você está usando dois dispositivos. Não, não, é porque eu estou com a tela minimizada do Meet e dos slides, né? Ah, então também Aí eu fico poderia. alternando. Outra opção que a gente não falou era poder compartilhar os seus slides. Ah, não, mas eu nem tinha pensado em compartilhar mesmo. A ideia era para eu ver. Mas Mas tudo agora bem, você assim. pode ir aí nos três pontinhos e ver várias pessoas quando você altera o layout, se você estiver Pronto. no Ah, computador. Aí você vai ver várias pessoas. E do ladinho do chat pronto. tem pessoas. Se você clicar também, quem tiver com a câmera ligada, normalmente fica com a câmera Alterar o desligada, você vê. layout. Dá para ver aqui o mosaico. Pronto. Estou Exato. aprendendo, viu, gente? Perdoem aí a Tudo inabilidade bem. com a tecnologia. Liguem as câmeras. A gente às vezes até fica com a câmera desligada porque dá problema de conexão, né? É um Sim, recurso a acaba, mais. entendi, pesando, né, na plataforma. Olá, Isso. pessoal. Eu sei que eu engoli muitas coisas que eu tinha para dizer, a memória falha muitas vezes. Os 40 minutos foram para mais de uma hora. E existem pessoas aqui que fizeram considerações. Ah, Se a gente puder, então, abrir a fala. Alguns eu acho que não tem problema de abrir o microfone e fazer as suas considerações, e quem não quiser, é só falar que eu leio. Eu segui aqui a ordem do chat. Tem a Beatriz certo. Duarte, que fez um comentário às 18h21. Se a Beatriz, e fez outros comentários também. Se a Beatriz quiser ligar o áudio. Se não, ela falou o seguinte. Hum, Sobre o culto à imagem da mulher, me lembra muito sobre o vou escrever livro aqui. Hum. de Clarissa Piccola, Mulheres que Correm com os Lobos, que fala um pouco sobre o empoderamento da mulher quando se trata em contato com nosso eu interior e essa observação do selvagem. Ah, eu inclusive tenho esse livro, é fantástico. Ele traz contos, né, da mitologia e trabalha de forma bem simbólica o feminino, né, a relação da mulher com a questão do instinto, né, o instinto feminino, né, se voltando mais para as emoções da mulher, para sua relação com o seu próprio corpo e nas relações também que estabelece com a sociedade. É um livro Esse, fantástico, muito, muito rico. Existem grupos de estudo desse livro, inclusive, né? Existem muitos grupos, sim. Muito discutido esse livro. Depois da Beatriz veio a Natália Fraga. Natália, se quiser abrir seu microfone, à vontade. Você já tomou conhecimento das imagens dela?
Ela falou assim, algumas pesquisas que realizei sobre a mulher, sobretudo a imagem da mulher negra, estudei um pouco sobre a imagem da artista Harmonia, eu acho, Rosales, Harmônia que trazia as Rosales. mulheres negras em imagens bíblicas, com o intuito de representar o poder delas em relação ao poder masculino na figura de Deus. Achei bastante interessante, procurem sobre. Aí ela perguntou, você já tomou conhecimento das imagens? Não, não conhecia. Harmônia Rosales, vou até anotar. Mas no livro da Regina Navarro, ela faz referência a muitas obras artísticas, de esculturas, né, da época do Paleolítico, de esculturas femininas. E eu acredito que, com certeza, deve ter muitas pinturas, muitas telas também nessa época, né? Depois a Jéssica fez um comentário. Gente, vocês estão tímidas, é? Fiquem à vontade. Oi, posso Pode? falar? Claro. A Jéssica. Pois é, eu falei, até se a Natália teria conhecimento desse livro, eu estava lendo, eu comecei a ler, né, na verdade. Eu até iria usar numa pesquisa, mas acho que vou deixar mais para frente, que é Mulheres o que Mulheres, correm. Mitos e Deuses. Qual livro? É o Mulheres, Mitos e Deuses, da Martha Robles. Ah, Mulheres, Mitos e Deusas. É isso? Que ele vai falar sobre o feminino através dos tempos, e aí ele traz mulheres que foram tiveram seus papéis em diversos contextos sociais, e aí algumas delas foram marginalizadas, né, como a própria Lilith, né, e aí ela traz a história dessas mulheres, e traz a história do contexto social que essas mulheres se encontravam, né, e aí a própria Lilith como ter sido demonizada, né, e a própria Virgem Maria, não cheguei ainda na parte da Virgem Maria, mas a autora ela vai falar sobre a imagem como a Virgem Maria é colocada. E o livro praticamente é isso. Ele traz muitas mulheres em diversos contextos sociais, históricos. E aí ela traz a história onde essas mulheres foram colocadas dessas formas, né? Marginalizadas e tal. E esse livro é muito interessante. Eu comecei a ler e eu acho... Eu estou ainda bem no comecinho, mas ele é bem interessante, assim, para conhecer essas mulheres. Ótimo, ótima dica. Eu tenho alguns livros que posso estar indicando também para vocês. Inclusive os que eu falei, né, durante a apresentação. Um deles é esse aqui, Mulheres que Amam Demais, da Robin Norwood, que ela Mulheres que Amam Demais, quando você continuar a desejar, esperar que ele mude, é um livro bem conhecido, né? Ela vai trazer várias questões sobre as relações abusivas, inclusive foi inspirado nele, teve uma novela aí da Globo, que eu não vou lembrar o nome, que foi inspirado nesse livro, certo? Tem esse outro aqui também, Complexo de Cinderela, da Colette Dowling, onde ela vai trazer a questão da ansiedade que é gerada na mulher por conta de toda essa representação, essa luta social que a gente tem que travar, né, para mostrar a nossa capacidade diante da sociedade, né, de assumir diferentes papéis sociais. E aí é como se nós mulheres sempre estivéssemos esperando, né, como a Cinderela, que alguém venha nos salvar, como se nós não pudéssemos ter essa capacidade de, por nós mesmas, sozinhas, né, desenvolvermos aí diferentes funções sociais e assumir a autonomia da nossa vida, né? É muito fantástico esse livro também. E Depois, sobre... desculpa. Se você puder passar depois as referências, a gente coloca a descrição na descrição do vídeo. Pronto. E tem esse aqui, que é recente, que é da psicóloga que eu falei, Caroline Vieira, Disposição para Amar, Relações Amorosas Mais Saudáveis e Psicoterapeutas de Casais Mais Seguros. Onde ela traz muito dessa questão da construção, né, dessa visão sobre o amor, de como nós aprendemos a amar, né? E das relações tradicionais, né? Que a gente estava habituado
a ver e, de certa forma, até a naturalizar. Eu posso passar depois para você colocar. Ótimo. Aí depois tem a fala da Andresa Mônica, se quiser abrir o microfone. Ela fala assim: a atuação da psicologia é tão pontual nesses casos que acontecem a violência doméstica, que até o fato da possibilidade da vítima não poder sair de casa. Pontual, ela fala, acho que da dificuldade, talvez, né, de acesso aos serviços de psicologia. Eu entendi isso. Será? É Se ela pontual tiver aí nesse para sentido? esclarecer, Quem foi? A Andresa Mônica. Andresa Mônica. Pois é, eu penso que nós precisamos criar novas formas, né, de estar trabalhando, de dar acesso a essas mulheres, né, porque existem os telefones, né, o 180, o 190, que podem ser ligados de qualquer aparelho, mas é toda uma burocracia, né? Faz a ligação e aí depois ela vai ligar de onde, né? Ela tem um espaço para fazer essa ligação, né? Se o parceiro estiver ali ao lado, esse ambiente doméstico, né? Como é a configuração dele? Ela tem liberdade para falar, né? As Severinas, inclusive, falaram sobre isso, e eu não sei se já aconteceu ou não, mas é um coletivo feminista que nos ajudou na semana passada. E aí elas iam participar de uma live porque o Magazine Luiza tem algum dispositivo no aplicativo, né? De Eu sei que elas... denúncia, né? De pedido de Isso. ajuda. Sem Uhum. precisar necessariamente fazer a ligação, pelo que eu entendi. Muito bacana. Eu vou falar em algo assim mesmo. Eu vou correr um pouquinho, tá bom? Para atender as pessoas que Vai, chegaram aqui no... Aí a vamos lá. Micarla quer falar? Ela pede para fazer um comentário acerca da violência sexual no casamento, onde a mulher tem dificuldade de enxergar que está sendo violentada, e cita um exemplo de uma mulher que está nessa situação há 5 anos, que tem um casamento há mais de 30 anos, mas que não enxerga o marido como um criminoso, como ela colocou aqui. Eu penso que primeiro, né, precisa ser trabalhado com ela essa ideia do que é violência sexual, né? O que que ela, para ela, que ela possa conhecer, né? Saber o que é, porque muitas mulheres, né, elas crescem com aquela ideia de que se ela é mulher, ela tem que fazer tudo que o parceiro quer. Que o sexo, mesmo sem ela estar disponível, mas é obrigação dela, né, estar ali para aquele parceiro na hora que ele quiser. Tem muitas mulheres que têm essa ideia, né, as mulheres de outras gerações, né, e graças a que bom que nós estamos reconstruindo esse pensamento, né, transformando essa forma de olhar para essas relações. E o nosso corpo é nosso, né? Nós que temos que escolher, né, para quem nós vamos oferecer esse corpo, né, com quem nós vamos nos relacionar. Então, não é porque está no casamento que ela tem que estar disponível a todo tempo para aquele homem. E aí é complicado, porque com certeza não envolve só isso, né? Pode ter aí uma relação de dependência econômica, emocional, relações familiares também, o medo, né, de quebrar o silêncio, de se impor diante desse parceiro, abrir a situação para a família ou para amigos, a vergonha de se expor, né, todo um processo que ela vai ter que dar andamento, se for o caso de denúncia, né? Mas se ela vai apenas tentar trabalhar, né, aquela realidade dentro da relação, também não é simples, porque deve ser algo, né, de anos, como ela falou, já são anos que isso acontece. Então, para haver uma mudança ali dentro daquela relação, também não é da noite para o dia, não é? Ele precisa também ter uma consciência diferente sobre
transformação de pensamento sobre a sexualidade mesmo, né? É curioso essa situação, porque, por exemplo, já soube de situações que o homem construiu a sexualidade a partir de filmes pornôs, que tem uma coisa muito estereotipada, né? Isso é bem E comum. aí, quando casou, não conseguia ter relações sexuais com a mulher direito, porque tinha que ser sempre aquela relação muito violenta, muitas vezes, né? Uma coisa mais. Então, é muito curioso isso, né? Porque realmente o que é que acontece, né? Dependendo da geração que essa pessoa nasceu. Ela meio que pegou ali, se for na minha, por exemplo, pegou uma estrutura, né? Então, a partir das 10 horas ou um pouco depois, em determinado canal, vai ter sempre aquela possibilidade de um filme pornô disponível ali, e aí as coisas vão sendo construídas, porque ninguém pode falar de educação sexual, porque falar sobre a educação sexual é estimular a sexualidade, como se ela precisasse Uhum. de estímulo, que não seja ali o biológico, que já faz toda Já a sua acontece por parte, si né? só. Uhum. É Então, são muitas complexo. questões, né? Sim, sim, essa questão da educação sexual, né, que é tão importante, mas não acontece, né? Falar de sexo ainda é um tabu, né? A nossa geração, há poucos dias, né, eu fiz umas enquetezinhas sobre essas questões de sexualidade, uma das perguntas era: a sua família dialogava com você? Seus pais dialogavam com você sobre sexo? 100% disseram que não. Então, não acontece. Ainda hoje é difícil, né? Nossa geração não acontecia e na geração atual ainda é muito restrito esse diálogo. Então, se em casa, com as pessoas, né, de referência, essa comunicação não acontece, né, onde é que vai ser desenvolvido esse aprendizado, né? Então, muitas vezes vem de forma distorcida, pela internet, pelos filmes, aquela ideia totalmente fantasiosa, né, de um corpo perfeito, de um tamanho, de uma ereção, de uma performance, né? E aí, de alguma forma, esse comentário chega aqui no comentário da Jéssica, essa observação, que fala assim: temos que pensar também até nessa própria estrutura da construção do amor romântico, como isso é construído, tipo, como é repassado, né? Como é repassado o amor romântico, não é isso? Pois é, o amor romântico, né, que ele está também associado às relações monogâmicas, né, onde existe a fidelidade, a exclusividade, né, de um para o outro, aquela ideia de que, muitas vezes, que é passada, de que um vai completar o outro, né, os parceiros vão se completar, né, estão ali para favorecer a felicidade um do outro. E a gente sabe que na vida real é bem complexo, né? Se relacionar é muito cheio de nuances, né? São duas pessoas, cada um com sua história, com suas individualidades, com seus desejos, com seus planos e projetos de vida, padrões de relacionamento, traumas, frustrações, né? Ideias distorcidas muitas vezes do que é ser casal, do que é ser companheiro, né? Eu me perdi um pouco, eu fui acompanhar aqui o chat que chegou depois, né? Mas Ah, tinha um comentário da Nara. Nara, quer falar? Que falava que era sobre a questão financeira da dependência, né? 18h40 pessoa e... falando sobre o app do Magazine, só direciona para o 180. na verdade, houve uma atualização e a live era justamente sobre isso. Eu não sei se eu perdi a live, se ela ainda vai acontecer. Porque era isso, né? Você apertava lá na função e era uma ligação. Aí era toda essa discussão que você levantou. Então, Ah, alguém, ela até citou, era uma mulher de Fortaleza, fez aí umas críticas
participou de uma reunião com as pessoas da Magalu e adequaram a funcionalidade desse aplicativo. Então, a live vai falar, já falou, Essa atualização. justamente sobre isso. Que bom, né? Que houve essa mudança, então. E depois, né? Eu não sei se eu cheguei a falar. A Nara fala sobre a dependência econômica da mulher em relação ao homem, infelizmente, alimenta o machismo e a violência contra a mulher. Sim, está atrelado ao outro, né? Um colabora para que o outro permaneça. E alguém te pediu para falar sobre os padrões de beleza, que eu anotei que não vi quem, esqueci. Padrões de beleza. É a Jéssica de novo. Quais são os padrões de beleza, né, que nós temos? Né? Qual é a mulher idealizada e valorizada na nossa sociedade? Né? A mulher com peso padrão, né, com o corpo todo definido, né, sem estrias, sem celulite, sem gordurinhas, com os seios, né, muito bem localizados, com tamanho ideal, com altura ideal no cabelo, uma cor, né, uma série de características. Hoje em dia existem cirurgias plásticas, inclusive, para a própria vulva, clareamento da vulva. Né? Todo dia é criada uma técnica nova de rejuvenescimento facial. Harmonização facial, técnicas das mais, não sei nem os nomes, porque são os nomes mais estranhos, né? Puxo de olho para né, trabalhar a estética do rosto da mulher. Então, assim, e muitas vezes a gente se vê preso a esses padrões, né? Induzidas a buscar, a atender, né, essas pressões sociais, a forma de se vestir, até a forma de falar e andar, né, a sociedade ela quer doutrinar, né, as mulheres. Eu também tenho um comentário a fazer sobre isso, se você me permite. Às vezes Sim. eu vejo os casais muito discrepantes. A mulher tem que estar completamente montada e o rapaz está de bermuda e chinela havaiana. E disse, Todo como é que é isso, despojado, né? né? Como Então, o é homem essa? pode tudo. Uhum. O homem pode tudo, short caindo, né, a blusa amassada, desbotada, enfim, chinelão, qualquer ambiente. Mas a mulher ela tem que estar toda pronta, maquiada, cheirosa, depilada, unha feita, sobrancelha, cabelo escovado. E a Bem Ellen foi cruel. fazer... Desculpa, Natália. Pode A Ellen falar. foi fazer uma pesquisa aí sobre o app. Quer falar, Ellen? Mulheres Apaixonadas. Isso, essa novela mesmo. Uma pessoa colocou aqui. Eu acho que tem uma discussão interessante sobre o app, que é que algumas mulheres não podem, de fato, falar sobre isso nos seus lares, né? E aí é uma coisa que a Lola Poppins coloca, que é a Ionara, que é o Magazine Luiza meio que se apropria disso e tenta chamar a galera para o aplicativo. E no primeiro momento, ia direto para o telefone, né? Então a mulher às vezes está do lado do agressor e não consegue fazer essa denúncia. E aí também e a gente tem que ter cuidado com isso, porque o capitalismo faz isso. As empresas se apropriam de uma luta para poder chamar pessoas para isso, mas eles só querem vender um produto, por exemplo. E aí, Até que ponto é uma estratégia, né? Para isso. divulgar a sua marca. Uhum. E aí e acaba meio que silenciando grupos e mulheres que estão de fato nesse enfrentamento, que estão ajudando mulheres, que estão ouvindo mulheres, né? O seu trabalho é super importante e pontual nesse sentido, enquanto psicóloga, enquanto mulher, de ajudar, de ouvir, não para vender seu nome, não para vender sua marca, né? É só isso. Eu amei que eu falo, parabéns. Obrigada. É isso mesmo, né? A gente, infelizmente, o capitalismo, o comércio, né, tá aí
toda a força, a todo vapor, né, utilizando diferentes estratégias para se colocar, né, no nosso meio. Então, a gente saber diferenciar, né, até que ponto aquela empresa ela está querendo ajudar. Falhou aí para vocês também, pessoal? Voltou, Natália? Oi? Para mim Oi? falhou, deu uma Oi? falhada. Acho que é a internet, travou. Voltou? Acho que sim. Voltou, né? Então eu vou pegar a fala. Infelizmente o tempo passa muito rápido aqui. Já são 18h30 e a gente tem outras apresentações, né? 19h30. É, 19h30. E quero te agradecer muito, assim, fico feliz por você foi indicação do Gilmar, né, que participou com a gente do primeiro Bia Expresso. Quando eu falei, a gente está planejando o segundo, vai falar sobre essa questão. Quem você indica? E ele fez outra indicação também, que é amanhã, Ana Paula. E não sei se você está me ouvindo, porque parece que travou de novo, mas realmente agradecer, porque foram muitas questões abordadas aqui, e a gente está tendo vários ensinamentos sobre essa questão. Muito obrigada. Ah, ela saiu da reunião. Poxa vida. Vamos esperar ela voltar e aí a gente bate palmas para ela, pessoal. Abra as câmeras que ela estava se sentindo só, por favor. Jamile? Oi, tu voltou? Eu estava aqui te procurando no WhatsApp. Então, a gente quer te agradecer, tá vendo todos esses rostos aí, Natália? Oi, Iguatu, tá travando logo agora. Poxa. Oi. Voltou? Voltou? Jamile? Nós estamos aqui, você que está saindo. Tá conseguindo ver todos esses rostos aí? Eu acho que agora foi a minha internet, mas voltei, né? Eu fiquei falando e não. Sim, os rostos. Então, nós queremos agradecê-la. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite. Colaborado. Estou por aqui. Nós que agradecemos. E bom evento para vocês. Parabéns pela iniciativa, viu? Obrigada.